Pronto, voltamos ao vivo novamente. Então, eu passei aqui justamente para dar um spoiler sobre ontem, né? Ontem nós encerramos a Jornada Saúde Plena, onde eu levei um conteúdo, muitas pessoas chamaram de transformador, muitas pessoas chamaram de revolucionário, outras pessoas disseram, uau, eu não sabia que isso era possível. E hoje, deixa eu ver se eu consigo chamar a Fernanda aqui. Não consigo chamar a Fernanda. Vamos ver se a gente encontra uma outra forma. Vamos ver se a gente encontra uma outra forma, Fernanda. Você precisa aceitar o meu convite, tá? Lá na configuração do seu Instagram. Você deve estar como conta privada. Então, isso impossibilita por ser privada. Muda altera isso lá na configuração, vai ficar mais fácil de você conseguir entrar para dizer para as pessoas, afinal de contas, ontem o que infelizmente a internet dela caiu, ela não conseguiu dizer. Então, o que eu estava falando, né? Ontem foi um conteúdo que as pessoas falaram, uau, literalmente eu não imaginava que a ciência tinha avançado tanto no quesito saúde. Deixa eu ver aqui, transmitir ao vivo. Consegui, acho que agora vai. Muito bem, acho que agora sim. Fernanda, só precisa virar sua câmera. Aê! Que sorriso lindo, gente! Olha, eu preciso contar a história dessa menina que vocês estão vendo brilhando aí. Boa tarde, Paula, seja bem-vinda. Essa menina que veio, que agora brilha do outro lado, ela tem uma interferência. Você tem que desligar o computador, senão vai. Essa menina que vocês estão vendo brilhando aí do outro lado, com esse sorriso gostoso, chegou para mim num estado de apatia, de medo, impressionante. E ontem a gente teve o evento da Jornada Saúde Plena, nós encerramos a jornada ontem, abrimos vagas para a turma onde a gente trabalha, os estados emocionais, e as pessoas ontem literalmente conseguiram entender que o corpo reflete uma doença justamente porque tem uma alma que está sofrendo. E a Fernanda já foi uma alma que sofria, já foi uma alma que literalmente não conseguia seguir em frente, não acreditava. E a Fernanda, eu vou deixar ela falar, porque eu tenho tanta admiração, porque pense numa mulher inteligente, pense numa mulher informada, numa mulher antenada com as coisas, sabe? Só que tinha um pequeno problema, ela não enxergava isso, né? E nós fomos fazendo ajustes emocionais, ajustes físicos, então a gente entrou também para limpar terreno biológico, não é só assim, trabalhe suas emoções numa coisa lúdica, não é nada lúdico, é muita prática, né, Fê? Então eu queria que você Isso, falasse um pouquinho para as pessoas que estão entrando aqui. com certeza, Aline. Primeiramente é um prazer, né? Ontem deu um probleminha no áudio e não consegui terminar o que eu queria, né? E a Aline, ela é muito especial para mim, né? E eu entrei no programa com ela, né? Finando o Corpo e Mente. E eu tava, assim, só para vocês terem uma noção um pouquinho, né? Eu vinha buscando várias dietas, vários lugares, né? Então eu acompanhei, passei por várias nutricionistas e não me identificava, não dava certo. Então eu falava assim que isso não era para mim, né? Eu ficava assim, isso não era para mim. Eu vou ter que me acostumar comigo assim mesmo, vou ter que aceitar dessa forma. Então, assim, eu sempre vinha contando as historinhas, né? É muito que ela fala no nosso programa, ela fala muito disso. E então, quando eu cheguei para a Aline, eu cheguei assim com eu tinha problemas, né? Trazia já problemas de infâncias, e nesse momento que eu cheguei nela, estava muito mais aflorado isso em mim. Tinha passado por uns problemas pessoais também. E então eu cheguei assim, estava depressiva, meus estados emocionais estavam baixos, então eu estava passando por um momento bem, bem difícil, né? Então, sentindo
superior, baixa autoestima, incapaz, né? Então ela me pegou com todos esses problemas, né? Então ela estava tudo, é questão de exercício físico também, eu não vinha fazendo, assim, eu larguei de mim mesmo, sabe? E, e ela, com ela foi, ela me fez reconectar comigo mesmo, ela me fez ver que eu sou importante em tudo isso, né? As minhas qualidades, as minhas fortalezas, né? Então foi muito importante, né, participar desse programa. E assim, no programa, né, Aline, a gente usa muitas ferramentas, né? A gente utiliza muitas ferramentas e assim, o que eu pude ver assim que o objetivo maior assim dessas ferramentas é reconectar com a gente mesmo, né? Então, assim, eu vivia muito ou no passado, ou eu estava com a minha mente no passado, ou eu estava com a minha mente no futuro. Então, assim, a questão era a dificuldade de estar com a minha mente no presente aqui agora, né? Então, eu ligava, se eu estava no presente aqui, eu estava no piloto automático. Então, e essas ferramentas, elas fazem a gente se mover, elas fazem a gente cuidar, pensar mais os nossos, cuidar mais dos nossos pensamentos, prestar atenção mesmo, né? E então isso muda muito, isso muda a nossa frequência, isso muda a nossa energia, né? Então isso é muito importante. E assim, uma ferramenta que ela usou muito, ela usou comigo e me marcou muito, foi quando ela pediu para eu olhar no espelho. E ela pediu para eu olhar no espelho, para ver o que eu estava vendo ali, depois de uma reunião que a gente teve, né, resolvendo, falando dos meus problemas, tudo. E ela pediu, e nesse momento ela pediu para me acolher, né, para eu me aceitar, para ver que as pessoas, nós não somos perfeitos, nós erramos, né, mas que agora, né, o que eu falo? A Aline traz o conhecimento pra gente, né? Ela traz conhecimento, ela traz essas ferramentas, é uma coisa que ela fala, né? A gente vai cair, mas só que agora vocês já têm as ferramentas, vocês sabem como sair disso, né? Então, é muito importante isso, né? E daí vai da escolha da gente, né? Vai da escolha da gente, o que que a gente quer? É uma coisa que ela vai, né, fala muito, vocês querem ficar aqui só no problema, né? Ou vocês querem estar olhando lá pro objetivo de vocês, o propósito de vocês, para onde vocês querem. Então, a gente tem que olhar para cima, tem que abrir os nossos olhares, né? Não ficar só ali no problema, a gente tem que correr atrás da solução para isso. E é isso, mas e é muito engraçado, né, Fê? Porque assim, o quanto você acreditava que você fosse romper a depressão, que você fosse hoje, que você vivia numa tristeza absurda, que você fosse chegar aqui sorrindo como você chegou, que você fosse ter o intestino, que você fosse ter, sabe, tudo isso hoje que você está tendo. Então, assim, acreditava que realmente você fosse. Ela caiu, mas a gente reconecta ela de novo. Então, assim, ó, o que eu trouxe ontem nos conteúdos ainda está disponível no nosso canal do YouTube. Eu vou colocar o link também aqui na bio do Instagram, para que você também tenha acesso, porque o que eu trouxe são conhecimentos científicos. Deixa eu ver se eu consigo convidar ela. São conhecimentos científicos que talvez você nunca tenha ouvido falar. Então é bastante importante que você ouça falar, porque o conhecimento é o que traz escolha. A condição que você vive hoje, que eu não sei qual é, seja uma colite, seja uma fibromialgia, seja qualquer doença autoimune ou algum estado emocional que te abale, a sua vida não precisa ser assim. Ela não precisa ser assim. A ciência, junto com conhecimentos milenares, uniram forças para tirar você desse estado. Então você não precisa disso.
Entende? O fato de você estar vivendo o que você está vivendo é porque você ainda está num mundo desconhecido. Falta algo para você. Falta algo. E o que é esse algo? Primeira coisa que é esse algo é o conhecimento. É com o conhecimento que a gente questiona as coisas. Você deixa de ser paciente de um médico, paciente mesmo. Então imagina assim, ó, o que é um paciente? É uma pessoa passiva na própria doença. Então o médico vai lá e prescreve, e ela acaba sendo passiva naquela doença. Deixa eu ver se eu consigo colocar a Fernanda. Então, o que a gente faz dentro do programa é te tornar ativo dentro do processo, mesmo que você não tenha forças. Porque quando você chega com depressão, por exemplo, o desânimo reina. Mas muitas das vezes, só da gente ajustar terreno biológico, entrar com neurotransmissor, entrar com suplementação, né, porque a gente tem nutricionista dentro do programa, já melhora. Sabe? Então a gente usa todos os recursos de ponta. Todos. A gente não usa um recurso ou outro. A gente faz questão de unir tudo dentro de um lugar só, para você não ficar aqui, ali, ali e acolá, tendo que ir em 5 pessoas diferentes para resolver um problema. Porque, por que eu falo? Mas, Aline, são muitos problemas, não é um problema só. São muitos problemas. Então, assim, saiba que não são muitos problemas. A grande raiz é um problema só, que está ligado aos seus estados emocionais. A grande raiz, a grande X da questão é que você precisa mudar os seus estados emocionais. Então, quando você muda os seus estados emocionais, o seu corpo, e tem ferramenta para isso, tem suplementação para isso, o seu corpo literalmente começa a produzir outros hormônios. E aí vem, né, serotonina, vem ocitocina, vem o GABA, que é o hormônio da calma. Entende? Então, literalmente, é isso que a gente faz. É uma pena a Fernanda não estar conseguindo vir falar tudo o que ela queria falar, porque ela rompeu uma depressão. Fernanda tinha problemas intestinais seríssimos. Ela ficava uma semana sem ir no banheiro. E tudo isso prejudicava muito a vida dela. Porque imagine, uma pessoa que não evacua, está sofrendo de depressão, ela comia descompensadamente. E hoje, quando você fala com ela, eu queria muito que ela conseguisse falar. Porque quando você fala com ela, você percebe quais foram as coisas reais que mudaram. Porque quando você olha para ela assim, com esses olhinhos brilhando, esse sorriso largo, lindo, essa carinha de menina, aí você consegue perceber a mulher que ela é. Né? Então, você ouvir, eu já via isso antes dela ver. Né? Isso já é porque a gente, muitas das vezes, a gente acredita que a gente precisa viver preso naquela condição. Ah, mas para mim não tem saída, para mim não tem jeito. Não, entenda assim, ó. Você ainda não encontrou o recurso certo. Só isso. Então, quando a gente fala de recurso e de dor, todos nós somos dotados dos dois. Que era isso que a Fernanda estava falando. O que quer dizer que nós somos dotadas dos dois? Nós sentimos dores, ok? Todas as pessoas sentem dores, só que todas as pessoas têm recursos para sair dessa dor. O grande problema é o tempo que muitas das vezes você fica nessa dor. E o que você escolhe fazer com essa dor. Tomar um remédio para passar? É isso que você faz quando está com dor de cabeça, por exemplo? Você precisa, então, entrar para o programa. Estou com o intestino preso. Você vai lá e toma um laxante? Então você precisa entrar para o programa. Todas essas doenças têm significados. Se você não cuida do significado, o seu inconsciente vai gritar de uma outra forma. Vai te pedir ajuda de uma forma mais intensa. E não precisa ser assim. Ela está com algum problema na câmera. Está com algum problema na câmera. Aê, agora está ao contrário a sua câmera. Aê! Tá difícil, viu? Meu Deus! Ah, mas é na dificuldade que a gente rompe. Meu Deus do céu! Tá, agora E eu pronto. vou te deixar falar, porque eu quero ouvir mesmo a sua voz.
E, como eu estava falando, né? Então, assim, desde a primeira vez que, assim, que eu vi a Aline, né? Eu já, eu já gostei dela, né? Eu já senti, não sei, eu me senti bem, sabe? Então, já fui buscar ela e, assim, ela é uma pessoa maravilhosa, é uma grande profissional. E quem puder, né, acompanhar com ela, uma mãe maravilhosa também, carinhosa. E, assim, eu digo assim também como profissional porque ela tem propriedade naquilo que ela fala. E eu acho que isso daí, né, porque para mim ela foi uma mentora, né, então isso daí é muito importante, porque ela vivenciou tudo isso que ela está passando pra gente. Então, assim, ela tinha, né, pesava 125 quilos, né, ela perdeu isso, né, ela sabe fazendo, ela sabe, né, isso, eu acho isso é muito importante. Eu só tenho que agradecer ela por tudo, me ajudou demais, me esclareceu várias coisas, né, virou várias chavinhas que, E como é sair da tristeza para vibrar na paz, Fernanda? nossa, é outra coisa. Porque quando você tá no problema, só tá ali, você tá paralisado, né? Você só vê aquilo, você só quer, você não tem ânimo pra nada, você não vê perspectiva pra nada. E a Aline, literalmente, ela pega na mão da gente. E assim, igual ela falou até ontem mesmo. Falou, ela não faz nada que a gente não queira, né? Então, se a gente está disposto, né, ajuda, ela pega a nossa mão e, e ela faz a gente se movimentar, mudar. Tantas vezes eu falava para ela, né, nossa, não tô bem. Ela falou, você tá em casa? Pega o teu tênis, põe o tênis, vai caminhar, vai, você tem que mudar esse teu estado emocional, você tem que mudar isso. Você não pode ficar nisso, né? Foram muito importantes isso, porque eu estou vendo, né, como nossa mente, como isso é complexo, né? Como a questão é a gente controlar ela e não deixar que elas nos controlem. É isso mesmo. Porque é muito desafiador, né, Fernanda? Porque quem está vivendo o problema não consegue, é exatamente isso que você trouxe, não consegue enxergar a solução. Ontem nós ficamos, depois da entrega do conteúdo, que foi incrível, então quem não assistiu, vai assistir no nosso canal do YouTube, eu vou colocar o link na bio do Instagram também, mas como as pessoas têm medo, como as pessoas não confiam nelas, como as pessoas ficam receosas de ser mais uma coisa que elas vão fazer. Então, assim, é muito natural. Porque eu falo assim, ó, se você tem medo, deixa eu ver se melhora. Luzia, vê se melhorou o som. Obrigada pelo feedback, que eu acho que é o meu fone. Mas se vocês conseguem me ouvir bem. Tá ouvindo bem, Fê? Tô, aham. Não, maravilha. Então, assim, o grande X da questão está em você procurar um mentor que você se identifica. Não precisa ser a mim, por exemplo, não. Sabe? Que seja outro mentor, mas que você saia de onde você está para você literalmente galgar outras coisas na vida. O estado emocional, ele rege a nossa vida. Ele comanda a nossa vida. Que foi exatamente o exemplo que a Fernanda trouxe. O dia que eu estava lá assim, brocochô, eu sabia da história dela e por isso, para ela, era colocar um tênis e sair. Eu não sei para outra pessoa, né? Cada pessoa dentro do Afinando Corpo e Mente, dentro do programa Saúde Plena, nós cuidamos de uma forma. Por quê? Existe doente, não existe doença. Porque senão vai todo mundo tomar diazepam, vai todo mundo tomar Rivotril. E não é essa a questão. Né? Quem viu o conteúdo ontem pôde perceber que, na verdade, medicamentos assim, eles amordaçam o seu sentimento.
Assim como, e eu posso falar isso com propriedade porque fui bariátrica também, quando você faz uma cirurgia bariátrica, você castra o seu sentimento. Porque para aquele indivíduo, por exemplo, o prazer dele era comer. E ele não pode mais nem esse prazer. Então, assim, olha o tamanho do contexto que está por baixo e que as pessoas ainda persistem em olhar por cima. O que é olhar por cima? Ah, vou olhar um remedinho aqui, vou olhar uma coisinha lá. Não é assim, gente. Pelo amor de Deus, não é assim. Vocês precisam abrir os olhos porque a ciência trouxe. Porque tudo que eu estou falando não é uma coisa que um belo dia alguém que sofreu, né, levantou da cama e falou, agora eu vou salvar o mundo. Não. Eu estava tão incomodada com a minha dor, tão incomodada de receber diagnóstico e bolsas de remédio. Eu falei, não é possível que tem que viver assim. E não tem. Aí eu fui atrás de conteúdo, eu fui atrás de ciência, eu fui atrás de estudar, eu fui atrás de anos a fio para mergulhar nesse mundo. E é por isso que a Fernanda falou que eu falo com propriedade. Eu agradeço isso, Fernanda, porque falo mesmo. Falo porque conheço. Não muita gente fala assim, nossa, mas isso não é prepotência? Não, eu sei o que eu tenho na mão. E aí, assim, é muito essa relação, que é o que eu desenvolvo com cada pessoa que atravessa a minha vida e eu atravesso a vida dela. Né? Eu sou grata pela vida da Fernanda, porque, assim, quem a conhece sabe que não é fácil ela estar se expondo aqui. Ela está se expondo, ela está se vulnerabilizando. Ela está falando da vida dela, da dor dela, de coisas como ela se sentia. Então, você literalmente expor isso é muito complicado. Só que por que ela consegue falar disso? Por que ela consegue expor isso para você? Porque ela saiu disso. Ela tornou a dor dela uma pérola. Foi isso que ela aprendeu a fazer. Por isso que ela fala para você se dar uma chance, para você abre os olhos, vai atrás, procure alguma coisa, entre em movimento. É por isso que ela fala isso. Essa propriedade toda vem desse trabalho. Que sim, eu ajudei a fazer, mas quem pôs a mão na massa foi ela. Sem acreditar, cheia de dores, muitas das vezes me passando uma mensagem onde eu sentia a energia dela devastada, onde ela olhava para a história dela e doía. Hoje ela olha para a história dela e percebe quanta inocência, na verdade, tinha ali. Quanta pureza de alma tinha ali. E é por isso que ela está aqui. Então eu fico muito feliz, Fernanda, muito feliz mesmo, né, de você ter se vulnerabilizado ontem, entrado, a gente tinha mais de 300 pessoas na sala, e você estava ali falando para 300 pessoas, então foi uma delícia, né? Então, assim, a jornada Saúde Plena é para isso. As pessoas, conta aqui para mim, olha, do que você sofre hoje que você acha que não tem solução? Tá, Heloísa, Beth, Luzia, conta aqui para mim, eu quero muito ouvir. Ah, a Ana Priscila passou aqui e deixou um beijo pra gente, que delícia. Ela também estava com a gente ontem e a Ana sofria de fibromialgia. Então, assim, qual é o problema que não tem solução? Qual é? Enquanto tem fôlego de vida, tem recurso. Às vezes você só não sabe onde ele está. E aí você precisa de uma mentora, você precisa de um caminho, você precisa de um passo a passo. Porque imagine assim, ó, eu tô olhando para lá, né? Tô olhando para lá. Se eu viro e falo assim, Aline, ó, enxerga, eu quero que você enxergue o que está lá atrás, mas sem virar o pescoço. Isso é impossível. Não é possível. Porque mente inconsciente não dá para você mexer sozinho. E é por isso que dentro do programa a gente tem outros terapeutas, a gente tem gente que trabalha com constelação familiar, tem gente que trabalha, que é psicólogo, tem várias formações, porque não é a Fernanda, ela é formada em engenharia, mas ela também tem doutorado. Não é tipo uma peba, como dizia um amigo meu. E ela se achava, ela falava isso, né, como se fosse uma peba.
e quando não tem ânimo para fazer o que precisa. Precisa um primeiro passo, sabe, Rê? Precisa um primeiro passo. Primeiro passo é admitir que você precisa de ajuda. Que foi esse o passo que a Fernanda tomou. Ela admitiu que precisava de auxílio. E aí, isso eu sou especialista. Porque literalmente o momento que te falta força é o momento que você precisa se agarrar a alguém. Só que esse alguém não pode ser, muitas das vezes, gente sem experiência, sem técnica para te tirar dali. Precisa ter ferramenta, precisa ter o estímulo certo, porque existem partes do cérebro que precisam ser estimuladas. E muitas das vezes essa falta de ânimo é intoxicação, essa falta de ânimo é desregulação hormonal. Então é por isso que precisa cuidar da parte física, que é o que a gente faz, inclusive até hoje, né, Fernanda? A gente faz isso, né, com vários protocolos. O programa acabou para ela, as ferramentas, mas vários protocolos ela continua seguindo, porque ela percebeu que quando ela faz aquilo, a vida dela muda. A saúde dela muda, as coisas ficam diferentes. Então ela já aprendeu esse passo a passo. Só que a primeira questão é um primeiro movimento. Precisa acontecer um primeiro movimento. Que é, estou aqui, não consigo sozinho, preciso de ajuda. Muitas das vezes a gente acha que esse pedir ajuda é alguma fraqueza. Pela forma como a gente foi criado. Às vezes eu fui criada assim. Eu não pedi ajuda. Não pedi ajuda. E foi por isso que eu implodi. A minha obesidade foi uma implosão de emoção. Era o meu inconsciente falando, pelo amor de Deus, me ajuda. Você teve traumas na sua infância que você não resolveu. Você passou um monte de perdas que você não chorou. Você passou por um monte de coisas que você está carregando, achando que é você que tem que resolver. Só que eu não dava ouvido para isso. Eu não dava ouvido para isso. Assim como a Fernanda não dava ouvido para isso. E aí ela aprendeu que ouvir isso gera o quê, Fernanda? Conta pra mim, qual é a palavrinha que você resume? Gera liberdade. Gera. Então, eu me permitir proporciona isso, né? Proporciona liberdade. Então, eu acho que até é uma frase, é uma palavra, né? Que acho que resume tudo. Permita-se. Né? Para mim, essa palavra é muito forte. Então, a gente tem que romper, né, nossas crenças e as ferramentas que a Aline trabalha é em cima disso, né? Ó, a Rê até colocou aqui, ó, estou fazendo reeducação alimentar, mas sem sucesso. Quantas vezes você tentou reeducação alimentar, Fernanda? Nossa, até perdi as contas já. Muitas vezes. Muitas Entendeu, vezes. Rê? Porque não é essa a questão. Não, Não é o alimento em si. Não é, é Fernanda? todo, sim. O que seria, então? Eu quero que você responda para ela. Igual a Aline, ela trabalha de forma integrativa, né? Então, a questão não é o comer, é o que vem antes, né? A questão é você aprender, assim, o que tá me levando a comer isso aqui agora, né? Por exemplo, teve algum pensamento, alguma coisa que eu passei e tá me gerando essa ansiedade, essa compulsão, né? Então, é bem isso, é você prestar atenção, né? Se isso é fome mesmo, se você não tá, é uma fuga, né? Então é você prestar atenção no que você está pensando. É isso mesmo, é você estar no presente aqui, né? E aí, Você quando tendo você está controle. no presente, e quando você está no presente, está nesse controle e entra em contato com essa emoção, é muito importante que você tenha ajuda para lidar com essa emoção. Porque essa emoção, muitas das vezes, é uma emoção de vergonha, é uma emoção de medo, é uma emoção de culpa. Porque tudo que a gente passa deixa marcas. E aí, por exemplo, você pega vários casos. Você pega caso de abuso sexual, e a pessoa carrega culpa. Você pega caso de pessoas que o pai e a mãe brigavam muito dentro de casa, se batiam mesmo, e aquela criança faz isso. Aquela criança que cresceu continua no mesmo padrão. Então tem um monte de coisas que você vai carregando que estão gravadas no seu inconsciente. Quando a gente fala de ciência, né, qual a parte científica disso que a Aline está falando? O sentimento ele não gera engrama, mas a emoção gera um engrama no cérebro, ela gera uma memória. Imagine assim, ó, uma criança que cresceu vendo o pai bater na mãe.
e não, né, e entendeu que aquilo era uma relação normal, que aquele é o normal daquela criança. Ela cresce e olha e fala assim, não, eu não quero nem me relacionar, casar pra quê? Pra eu apanhar? Não, eu sou muito bem sozinha. Homem não presta. Por quê? A visão dela de homem é aquela. Então, muita coisa está relacionada a trauma. Sempre vai ser uma emoção. Aline, e o sentimento? Tô aqui me sentindo, sei lá, triste com o fato que, sei lá, o meu cachorro morreu. Sei lá, alguma coisa nesse sentido. Tô triste. Um sentimento de tristeza, aquela perda, gera emoção. Agora, se for uma coisa do cotidiano, alguém que te fez uma raiva, por exemplo, alguém que você ama muito te irritou, por qualquer motivo. Foi lá e, sei lá, naquele dia te deu uma resposta atravessada. Você não vai deixar de amar aquela pessoa. Claro que, se for um acúmulo de sentimentos, ela fizer isso todo dia, você vai marcar, vai transformar esse sentimento num engrama. Mas antes você transformou ele numa emoção. Entende? Então, o que eu posso te dizer com relação ao seu caso, dessa questão da reeducação alimentar sem sucesso, eu preciso ser muito franca com o que eu vou te dizer. Porque entenda com todo amor, a reeducação alimentar não vai te libertar do que você quer ser liberta. Não vai te levar ao encontro da causa da emoção, do sentimento, da situação, do episódio que isso aconteceu. E é aí, a Fernanda viveu uma sessão de trauma. Como é que foi viver uma sessão de trauma, Fernanda, depois quando você saiu da sessão? Qual era o sentimento que você saiu da sessão? Então, confesso que não é fácil, né, a gente mexer na ferida, né, mas é de extrema importância, porque até então eu achava que aquilo, assim, eu tinha né, eu passei por aquilo tudo, mas eu não achei que aquilo ia me afetar, sabe? Até as pessoas que estavam envolvidas nisso, até hoje eu converso com as pessoas, estão próximas, né, das pessoas que envolveram, que participaram dessa questão do meu trauma, né? Que geraram meu trauma. E mas com a sessão com a Aline, a gente, né, como ela, o processo que ela faz, né, a gente vai vendo, vai percebendo que influencia muito, né, influencia na nossa vida e em outros campos também, né. Então, se a gente não mexe, se a gente não cura aquilo, né, se a gente não tenta entender o que aconteceu, né, porque às vezes a gente traz culpa daquilo, então você observando ali que você não teve, né, você não, não teve, não participou mesmo daquilo, né, não, você, você fica mais, vamos dizer, parece que fica mais leve, né? Você tem em mente que aconteceu tudo, mas você consegue entender, então começa a ter uma outra visão sobre aquilo ali, sabe? Então, assim, eu saí, depois da sessão eu saí bem, bem, eu tava abalada, assim, né? Mas foi muito bom, porque depois a Aline falou assim, vai, toma um banho, né? Se acolha, né? Então isso, nossa, é muito gostoso, sabe? A gente tá com a gente mesmo. Às vezes a gente tem medo disso, né? Da gente tá com a gente, né? Quando a gente tem muitas, né? A gente fica sozinho, né? A gente tem esse medo de. Mas não é, né? É importante a gente estar com a gente, né? Pra gente procurar o nosso melhor, tudo pra gente poder levar isso pros outros também, né? Até ser poder ajudar os outros, né? Então a gente tem que estar bem, né? Eu fico muito feliz de você fazer parte dessa grande onda, porque é isso. Imagina assim, ó, você passa por um programa como esse e você contagia a sua família. E a sua família contagia a outra família. Sim, Daqui a pouco a gente sai desse estágio social, porque o rótulo no estágio social é o estágio instalado do medo. é, As pessoas estão com medo, é, entende? É para um estágio onde o que eu posso aprender com isso? Imagina que lindo a gente construir uma sociedade. Talvez eu não viva isso. Esse esse essa coesão social, né, desse pensamento com a atitude, com o pensamento. Mas eu quero preparar o mundo da minha filha e da filha da minha filha. Eu tenho uma filha.
E eu quero que isso seja diferente. Então, quando eu vejo, por exemplo, você, quando eu vejo a Priscila, quando eu vejo a Sheila, cada uma que passou mudando a própria vida, a própria história, e mudando a vida da família, Uhum. né? É surreal. Para mim é uma sensação que não tenho como descrever, né? Então eu fico muito, muito feliz, Fernanda, porque assim, isso, gente, vocês têm a possibilidade de conhecer um pouco mais a fundo da parte científica, porque eu trago geralmente a parte científica para as pessoas terem ideia do que é, o que, que eu estou falando, né? De onde essa mulher tirou isso? Será que um belo dia ela acordou, o sol brilhou e ela caiu essa ficha? Não. Tem inúmeros estudos, tem prêmios Nobel, né, de médicos, neurocientistas, falando sobre a questão da biofísica, que sobrepõe a bioquímica. Então, assim, tem muita coisa, muita coisa. De verdade, assim, se eu pudesse deixar um desafio para cada pessoa que está aqui, é ir olhar essas coisas, sabe? Porque o conhecimento traz essa liberdade, essa segurança. Porque o fato de você não acreditar, por exemplo, a Fernanda não acreditava nela quando ela chegou. Não acreditava. Mas por quê? Ela tinha uma autoimagem dela distorcida. Talvez, né, a, a Kátia, né, a Capaiva, a Angélica, a Rê, a Joyce. Oi, Joyce, que bom ter você aqui. A Joyce está no Ah, programa com a Kátia. gente. Kátia é minha amiga. Quem é sua amiga? Isso, a Kátia. Ah, que delícia, Kátia, você aqui. Seja bem-vinda. Então, aqui, ó, tem várias pessoas aqui, ó. Eu não sei qual o problema que vocês estão passando. Eu queria muito poder responder para você, assim como eu respondi para a Rê. E aproveitar a presença da Fernanda para ela contar a experiência. Ai, te dando um tchauzinho aí, ó. Gracinha. Então, eu queria Ah, mesmo. a Monique também, ó, entrou Ai, também. que legal, Monique. Também. Então, com mais Pessoas propriedade maravilhosas. impossível. Mais propriedade impossível, né? Deixa eu dar um oizinho para ela aqui, né? Porque, assim, não é fácil se vulnerabilizar, ficar aqui dividindo histórias, né? Porque, imagine assim, tudo que a gente conta sobre a vida da gente é exposição, né? E se a Fernanda não tivesse com altos padrões emocionais, ela se encheria de vergonha, ela não estaria aqui, ela se encheria de medo, que era o que ela tinha antes. Para ela Uhum. falar era muito difícil, para ela se colocar era muito desafiador. E aí você imagina o sofrimento dessa pessoa defender uma tese. Dissertação. Ah, desculpa. É assim. Imagina. Tá vendo que eu não entendo nenhuma coisa do que ela faz, Imagina, né? imagina. Não, e eu adoro isso, porque ela fala, não, Aline, é isso, com toda delicadeza. Mas é isso. Então, assim, imagina essa pessoa defendendo lá na dissertação. Imagina, para uma banca, para a gente julgando ela, para gente, as pessoas olhando para ela, colocando em queixa as questões dela. Então, quando eu falo de saúde, eu sempre uso saúdes. Por que saúde? É físico, é mental, é emocional e é espiritual. Quem teve a oportunidade de viver o momento de ontem, saiu de lá em paz. E foi muito gostoso, porque quando eu perguntei qual foi a lição que vocês tiraram dessa ferramenta hoje, que sentimento vocês estão agora? Paz, felicidade, leveza. É isso que a gente tem que viver. E teve um comentário que eu recebi uma mensagem no privado de uma pessoa assim: como é que essa mulher consegue ser tão feliz assim o tempo todo? E olha, gente, ela é assim. Nos programas, nossa, que delícia, né? Então, Às assim, vezes a gente estava para baixo e ela vinha com aquela energia dela, contagiava. isso tem uma explicação científica do contagiava. Se eu não trabalho a minha energia, se eu não cuido das minhas feridas, é impossível eu cuidar da Fernanda. É impossível cuidar de você que está passando por aqui. Não é possível. É incoerência energética, entende? Quando a gente fala de incoerência energética, imagine assim, uma pessoa doente quer cuidar de uma pessoa que também está doente. São dois doentes. Eles não Isso, conseguem. isso. Não conseguem. E, gente, não há vergonha nenhuma, pedir ajuda. Sabe? Isso. Vergonha nenhuma. Aqui, ó.
Vana, tenho muito medo e tenho muita dificuldade para emagrecer. Vana, é isso. Enquanto a gente não romper esse baixo padrão emocional do medo, porque o medo ele te paralisa, ele não te deixa seguir em frente. Ele não faz com que você progrida. Olha, Evana, se você está amando esse encontro aqui, você precisa assistir literalmente os 2 encontros da jornada. Você já conseguiu assistir? Depois você me conta aqui se você já conseguiu assistir. Porque, inclusive, a gente abriu o programa está aberto, sabe? É um programa incrível de 3 meses, onde você sai... assim, é, é impressionante. É difícil de eu falar, porque como é o programa meu, então fica parecendo figurinha repetida, né? Tipo, ela tá falando porque o programa é dela, né? E não é isso. É porque imagine assim, ó. Quantos anos você sofreu com depressão, ô Fernanda? Quantos anos? Então, Aline, desde pequena, desde a minha adolescência, né? Eu venho com problemas. Então, começou com depressão, depois evoluiu para ansiedade, ficava nisso, sabe? Você tinha Então, quantos anos, mais ou menos? eu acho que já, o quê? A partir de uns 12 anos eu já comecei, Você tá com né? quantos anos? 28. Faz a conta aí, engenheira. 28, 12, 16. 16 anos, olha só. 16 anos sofrendo com depressão. Quanto E tempo a durou seu base de processo? A base de 3 meses, remédios, sofrendo. Quanto tempo você conseguiu resolver suas questões? 3 meses, né? Parece milagre, né? Parece uma coisa assim, tipo, uau, será que isso é possível para mim? Será que... Mas por quê, gente? Porque tem ferramenta. Tem. Porque tem ferramenta. As coisas não podem... Imagine assim, dá para pedir por uma pessoa que não sabe ler e escrever, te ensinar a ler e escrever? É isso que eu chamo de incoerência. Não dá, ela não vai te ensinar. Dá para pedir por uma pessoa que não fala inglês te ensinar a falar inglês? Por mais boa vontade que ela tenha, por mais amor que ela tenha, não vai. Não tem Não as flui. ferramentas certas, né, Aline? O conhecimento liberta. E eu não tenho problema nenhum em dividir conhecimento. Fernanda sabe. Sim. Dividir com ela cada etapa da ferramenta e eu sempre explico para que serve aquela ferramenta, porque eu estou lidando com pessoas adultas. Quando vocês entendem o porquê da coisa, faz sentido no neocórtex de vocês e vocês param de lutar contra aquilo. E aí, quando vocês param de lutar contra aquilo, eu consigo acessar lá no seu inconsciente. Isso. Entende? A Vana colocou aqui, eu não tive muito tempo, mas algumas partes. Estou no trabalho agora, minha cliente desmarcou, estou aproveitando. Muito bom ouvir vocês. Que bom, Vana! Então vem pra gente pra jornada. Vem, porque vai ser muito bom ter você. Depois me chama no direct, que eu faço questão de ligar para você e conversar com você. Ok? Passa para mim o seu contato lá no direct. Faço questão. Ok? Para você, para tirar esse medo. Eu quero tirar você desse estado. Ok? Eu quero te trazer um pouco mais de paz. Então me chama lá no direct, tá? E Quero o uma seu coisa, contato. Aline, uma coisa assim que você trabalha muito, né? A pessoa, né? Colocar o ser humano no centro de tudo, né? E isso é muito importante, né? E é uma coisa assim que hoje em dia falta muito, né? As pessoas olharem o ser humano, né? E, estamos preocupados com, é claro, é o mundo, né? A correria, tudo, e esquecemos da gente, né? Então, isso é muito importante. O que você falou é tão importante, Fernanda, que eu estava conversando agora mesmo com uma cliente, nossa. E ela estava falando, Aline, mas eu tô com muito medo, porque eu acabei de ser promovida, né? E aí eu tô com medo porque eu não tenho tempo. E é uma coisa que eu falei e sempre falo. A gente tem que tomar muito cuidado com o fator tempo. O fator tempo ele é atemporal. O que eu quero dizer com isso? Não tem como medir. O que eu quero dizer com isso que não tem como medir ali? Tem 24 horas? Sim, mas você é dono das suas 24 horas. É você quem acaba priorizando o que você vai fazer nessas 24 horas. E muitas das vezes a gente coloca coisas na frente para não entrar em contato com aquilo que realmente dói. Não é consciente isso que eu tô falando, tá, gente? Isso é inconsciente, infelizmente. Mas a gente faz isso. Eu preciso trazer essa clareza para você.
Teve gente, por exemplo, que agora mesmo estava falando que, eu não vou entrar no programa porque tem a pandemia. Ou, eu não vou entrar no programa se foram duas pessoas, é porque eu acabei de trocar de carro. Eu falei para ela assim, olha, há quanto tempo você sofre? Elas têm lupus. Aí ela falou para mim, há mais de 15 anos. Eu falei, eu venderia meu carro. Eu falei exatamente isso para ela, eu venderia meu carro. Se eu, Aline, e isso já aconteceu comigo, se eu, Aline, enxergasse que eu tenho a possibilidade de cuidar de uma doença autoimune num nível tão profundo desse, eu não perderia essa chance, mas ninguém me tiraria. Tem, um exercício que eu fiz há muitos anos, tem muitos anos, vixe, mais de 15 anos, onde marcavam um X no chão e você tinha que decorar uma poesia de Shakespeare. Caralho. E deram uma noite, primeiro um dia inteiro de batidão de treinamento, e deram uma noite, depois desse dia intenso, onde acabou meia-noite, para que no outro dia, 8 da manhã, estivéssemos prontos no salão para poder falar a poesia. Eu não dormi, porque eu falei, isso, para mim, é romper uma barreira. Porque uma vida inteira eu falava para mim assim antes, mas isso eu não consigo, decorar não é para mim. Não é decorar, eu falei, é sentir, então eu vou sentir essa porra. E esse X é meu. Filha, não deu outra. Não deu outra. Mas isso é o quê? O que tinha ali? Tinha uma sede incessante, um desejo. Só que muitas das vezes eu nem sabia nem o que era aquele desejo direito. Mas eu queria. Então, assim, de verdade, se você tem um desejo por mais saúde, por emagrecer, por ter um cabelo, não interessa qual é o seu desejo. Não diminua o seu desejo. Ou é se livrar de uma doença autoimune. As pessoas, assim como a Fernanda, está aqui, ó, vulnerabilizada, falando da vida dela. Todo mundo pode. Você só não sabe como. Mas o como não interessa para você. Porque o como interessa para mim. Porque eu vou falar assim para você, olha, isso aqui é preto, ok? Então isso aqui é preto, vou te mostrar, olha, eu vou abrir, vou mostrar. É assim que você faz com esse negócio aqui que é preto. Aí eu vou te explicar a parte científica disso, sem muito ir a profundo, porque a grande intenção é gerar sinapses, gerar aprendizado. Para que você consiga falar, então agora eu entendi. Agora eu entendi. Agora isso faz sentido. Eureka! Começa a virar as chavinhas, Virar as chavinhas. Linda, obrigada por você estar aqui. Obrigada por, né? Quer Eu colocar consigo, mais alguma coisa? Oi? sim, eu tenho que finalizar. Eu quero fazer Ah, eu quero ler uma mensagem para você, me permita. uau, claro! Que linda! Deixa eu segurar o coração aqui. Que delícia! Então tá. Ó, quando tropecei e caí, você esteve lá para me amparar e ajudar a levantar. Quando rir, quando eu ri, você riu comigo nas nossas reuniões. Quando me aventurei em novos desafios, né? Por exemplo, as aulas de alfabetização, se lembra? Você esteve a meu lado me dando coragem, ânimo, né? E sempre que precisei desabafar, você esteve disponível para mim. Então hoje eu quero lhe agradecer por tudo isso e muito mais. Né? Então, por ser quem você é, por existir na minha vida, por ser essa pessoa especial. Né? Sou mais feliz, né, por ter te conhecido. Né? Minha vida é mais fácil por você também existir. Então, assim, não há palavras, né, que expressam a minha gratidão. Então, seu exemplo de profissionalismo e sua demonstração de grandes qualidades humanas, que você sabe, eu prezo muito, são uma verdadeira inspiração para mim. Então, muito obrigada, que você possa impactar mais pessoas, transformar a vida de mais pessoas. E as pessoas que estão aqui, permitam-se, né? Permitam-se que a gente pode, a gente consegue. Eu não É tenho nem isso. palavras, porque eu não estava preparada para essa mensagem. Para te dizer assim, de verdade, não tenho palavras para dizer o quão lindo foi trilhar essa jornada do seu lado. O quão lindo foi poder limpar o seu joelhinho às vezes que você tropeçava e caía.
Porque foi isso que a gente fez. E você aprendeu a se olhar de uma forma tão sublime que eu aqui do outro lado que não tenho palavras para agradecer por você se permitir. Tudo o que aconteceu com você aconteceu com a sua permissão. Aconteceu com a sua vulnerabilização. E tá você aqui de novo hoje se vulnerabilizando. Então, assim, eu é que tenho a gratidão por Papai do Céu ter feito os nossos caminhos se cruzarem. Ok? Nada Amo acaso. muito a sua vida. E voa, minha borboleta linda. Um beijo no seu coração, viu? Obrigada. Gente, obrigada por todos vocês que estiveram aqui, né? Que passaram por aqui. Não tive. A Havana colocou aqui aquela questão da live. Deixa eu ver se eu não respondi alguma pergunta. Não, muito bem. Muito bem, Fernanda. Gratidão, obrigada. Um beijo no seu coração. E Também, me chamem lá gente. no direct se quiserem saber mais, tá bom? Um beijo. Fica com Deus, linda. Tchau.